O que fazer para termos estabilidade emocional? O que fazer para não vivermos nos altos e baixos da vida emocional? Como termos uma firmeza diante de todas as circunstâncias? É sobre isso que nós vamos tratar hoje. Desejo a você a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa série de mensagens Sentimento esse desconhecido. E o nosso assunto de hoje é estabilidade pessoal. Essa mensagem está baseada em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que nos diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Muitas vezes nos debatemos com a nossa própria insegurança pessoal. Nós gostaríamos de ser mais firmes em nossa jornada de vida. Tem momentos em que tomamos impulso e vamos para frente, avançamos, mas depois nós perdemos esse impulso. Tem momentos que parece que estamos inteiros, mas depois acabamos nos sentindo divididos. Uma hora nós sabemos o que queremos, outra hora estamos cheios de dúvidas e deixamos as coisas para o amanhã. Uma hora nós temos objetivos claros diante de nós, outra hora estamos perdidos, sem saber o que fazer, para qual direção ir. Uma hora estamos firmes, inabaláveis, outra hora estamos queixosos, nos queixando de tudo e qualquer pessoa pode nos machucar. Até parece impossível termos uma jornada firme e estável na vida. Mas não desanime. É possível termos estabilidade pessoal, estabilidade emocional. A nossa vida não precisa ser uma montanha-russa o tempo todo. Uma hora estamos no alto, outra hora estamos por baixo. Nós podemos encontrar um centro, de maneira que esse centro seja útil em todos os momentos. De maneira que esse centro esteja presente em todos os momentos, quer sejam momentos bons, quer sejam momentos maus. É possível termos uma maturidade que não tenha nada a ver com a idade. Uma maturidade interior que nos dê firmeza emocional, que nos dê firmeza pessoal. E nisso a palavra de Deus nos aponta o caminho. A palavra de Deus nos diz como encontrar essa estabilidade pessoal e emocional para a nossa vida. A Bíblia ensina que você terá estabilidade pessoal quando for guiado por algo firme. A Bíblia mostra que o nosso problema é quando nós somos guiados por um fator que não tem firmeza. O texto que nós lemos nos mostra um elemento que não é confiável e que guiou o povo de Israel na antiguidade para longe da lei de Deus. E esse elemento não confiável é o coração. Temos então nesse texto o profeta Jeremias nos apresentando o fator coração. A palavra coração do hebraico leb tem sentido amplo. A princípio, a palavra significa vida interior. Só que a vida interior é uma dimensão profunda e ampla da realidade humana. E um dos fatores principais da vida interior é o sentimento. Em muitas citações das Escrituras, a palavra coração pode significar exatamente o conjunto dos sentimentos de uma pessoa, ou os padrões de sentimento de uma pessoa. E o texto de hoje é um desses textos, é uma dessas citações em que coração tem mais o sentido de sentimentos. Por isso que o profeta diz que o coração nos engana. O coração é enganoso mais que todas as coisas, disse o profeta. Ele está dizendo que o conjunto dos nossos sentimentos é equivocado. O conjunto dos nossos sentimentos é enganoso. Isso porque os sentimentos são voláteis. Os sentimentos mudam o tempo todo. Os sentimentos só servem mesmo como cola para a nossa memória e servem de sabor para os momentos que nós vivemos.
mas os sentimentos não servem como guia para a nossa vida. Cuidado com aquela famosa frase a respeito do coração. Tem uma famosa frase que diz assim: você está perdido, não sabe o que fazer? É só seguir o seu coração. Cuidado com isso, porque o coração não serve como guia. Ser guiado pelo coração é ser escravo dos sentimentos. Tem pessoas que acham que só porque sentiu alguma coisa tem que fazer essa coisa que sentiu. E não precisa ser assim. E não deve ser assim. É por isso que aqueles que se precipitam se justificam dizendo: são coisas do coração. Quem pode controlar o coração? Não posso controlar, não posso fazer nada. Essa é a consequência de quem é guiado pelo coração, de quem é guiado pelo conjunto dos seus sentimentos, das coisas que sentem. Por seguirmos o coração, nós acabamos quebrando a cara muitas vezes. Por isso que Provérbios 14, 12 nos diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Isso se dá porque o coração é distorcido, diz o texto. O coração é perverso, disse o profeta. A palavra perverso do hebraico anash quer dizer desviado do seu curso, que saiu do seu curso original. A palavra perverso aqui tem um sentido mais remoto, mais antigo. Não tem necessariamente o sentido sexual e nem o sentido da violência. Aqui é o sentido mais amplo. Ao falar que o coração é perverso, o profeta está fazendo uma referência à queda da humanidade em Gênesis. A humanidade se distanciou de Deus e, por causa disso, seus sentimentos perderam aquele tom original. Seus sentimentos perderam a abertura para o equilíbrio natural. Agora, como resultado desse distanciamento, os nossos sentimentos têm tendências distorcidas. Tendências de nos levar ao embrutecimento, de nos levar à vida puramente animal, a nos animalizar. Pense comigo por alguns instantes. O que aconteceria se nós fizéssemos absolutamente tudo o que nós sentíssemos? O que aconteceria se fizéssemos tudo o que a nossa raiva pede? O que aconteceria se fizéssemos tudo o que os nossos desejos pedem? O que aconteceria se fizéssemos tudo o que os nossos impulsos pedem? Com certeza deixaríamos de ser humanos e nos tornaríamos talvez animais, ou pior do que isso, porque os animais não seguem sentimentos, eles seguem instintos. O profeta Jeremias diz ainda que o coração é incompreensível. Ele pergunta quem o compreenderá. Os sentimentos, eles são tão misturados que eles geram confusão. Não tem como compreender. Num mesmo dia, você é capaz de sentir uma diversidade de coisas, de emoções e de sentimentos. Você não sente um sentimento a cada dia. No mesmo dia, você pode sentir tudo de uma vez. Por vezes, nós sentimos coisas que nós nem entendemos. Quantas vezes nós temos que nos perguntar: meu Deus, o que é isso que eu estou sentindo? Por que eu estou me sentindo assim? Você já deve ter passado por essa experiência. Isso só mostra que sermos guiados pelo que nós sentimos nos levam à instabilidade pessoal, à instabilidade emocional. Seguir o coração destrói a nossa firmeza. Então o que nós temos mesmo é que seguir um fator mais firme que o coração, um fator mais firme do que aquilo que nós sentimos. Note que não tem como você se sentir firme se você não se sentir orientado de alguma maneira. E os sentimentos não orientam ninguém. Os sentimentos têm mais a tendência de nos desorientar. Sentimentos aquecem a vida, é verdade, mas não orientam. Não existe estabilidade pessoal seguindo o coração, seguindo o conjunto dos nossos sentimentos. Quem segue o coração, quem segue os sentimentos, vai viver sempre numa montanha russa, vai viver sempre numa gangorra, uma hora por cima, na mesma hora por baixo. O nosso texto de hoje
veio exatamente nesse momento em que Israel, que era firme na lei de Deus, deixou essa firmeza para seguir o seu próprio coração enganoso e se afastou da aliança com Deus. Somente a orientação produz a estabilidade. Você só vai se sentir firme quando você se sentir orientado. Essa é a grande verdade, inclusive, do Salmo 23. Quem não conhece e quem não gosta do Salmo 23? A grande verdade do Salmo 23 é essa: segurança que vem pela orientação divina. No versículo 1 do Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, porque pastor é guia, orientador. Nada me faltará. Esse é o sentimento de firmeza, de estabilidade. Ao invés de seguir o coração, é necessário seguir o espírito. Em relação à direção da sua vida, troque o coração pelo espírito. Troque os sentimentos confusos pela firmeza que existe na espiritualidade. O profeta Jeremias estava exatamente chamando o povo de Israel, que havia se perdido nas emoções do coração, para retornar para a espiritualidade que tinha na Torá, na espiritualidade que tinha na lei de Deus. Então veja, sua vida tem que ser guiada por algo estável, por algo firme. Então, não viva a sua vida baseado nos sentimentos. Não deixe que os seus sentimentos sejam o seu guia, senão você será jogado de um lado para o outro. Coloque os sentimentos no seu devido lugar. E o lugar dos sentimentos é no momento, e no momento somente. Passou o momento, então que passe o sentimento, e que fique a memória, e que fique as lições daquele momento. Viva a sua vida baseado em uma orientação firme de verdade. Viva a sua vida baseado nas orientações de Deus dentro do seu espírito. Viva de convicções espirituais firmes, baseada na palavra eterna do Senhor. Portanto, somente a firmeza gera firmeza. Se queremos ter estabilidade pessoal, então nós temos que ter solidez interior. E essa solidez interior não vem dos sentimentos. Não existe uma estrada reta no coração, nas emoções. Essa solidez interior vem das orientações do Supremo Pastor. Quando as verdades sólidas de Deus estiverem dentro de você, você verá então uma estrada interior pavimentada, que servirá para todos os momentos da sua vida, tanto os momentos bons quanto os momentos ruins. Então, eu convido você a orar nesse momento, que você diga no seu coração assim: Senhor meu Deus, eu não quero ser guiado ou guiada pelos meus sentimentos. Eu não quero ser jogado de um lado para o outro. Não quero viver em oscilações. Não quero viver em instabilidade pessoal e emocional. Eu quero ser guiado pela firmeza da tua palavra e das tuas verdades dentro do meu espírito. Então, o teu caminho dentro de mim se estenderá para mim como uma estrada bem pavimentada, que me fará viver com firmeza todos os momentos que eu tiver que viver neste mundo. Essa é minha oração no precioso nome do teu Filho Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e até a nossa próxima mensagem.